Acompanhe ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 4 de novembro, segunda-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10h30. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa sua mensagem, participe. Estamos ao vivo. E hoje, no primeiro domingo de prova, cerca de 5 milhões de candidatos realizaram as provas de linguagem, ciências humanas e redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Avaliação que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Diferente aí dos últimos anos, quando professores e alunos sentiam-se mais seguros em dizer o que poderia ser cobrado nos testes. As avaliações de 2019, aí com várias dúvidas, e durante esta semana, o que esperar no segundo domingo de prova, onde serão aplicadas aí provas de matemática e ciências da natureza. As estratégias de preparação, especialmente na semana que antecede o exame, são bastante claras aí para a maioria dos concorrentes. E o tema de hoje, Enem, o que esperar no segundo dia de prova e também comentar o primeiro dia aí. E para falar com a gente sobre esse tema, sobre Enem, provas de ontem e do próximo domingo também, professor Abel Pantaleão, ele que é professor de História, e Juliana Souza, ela que é professora de Química. Sejam todos muito bem-vindos. Abel, seja bem-vindo. Aqui vamos falar muito sobre a prova de História e tocar um pouquinho aí também na redação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Bom dia para todo mundo da Opes. Figurinha carimbada aqui, né? É sempre uma satisfação. É muito bom voltar a essa casa. Esteve aqui antes do Enem, né? Agora voltando mais uma vez para falar desse primeiro domingo, né? Quais foram os principais temas, como é que a galera tá reproduzindo aí, né, tudo que caiu na prova, e também já adiantar aqui algumas coisas para o próximo domingo, apesar de não ser, confesso, a minha área, mas a gente, pelo acúmulo de experiência, já consegue falar um pouquinho do que está acontecendo. Coisa boa, né? Então, até às 10h30 estaremos juntos aí falando de Enem, comentando a prova de ontem, também falando um pouquinho do domingo e recebendo pela primeira vez aqui no nosso sofazinho, no nosso bate-papo. Juliana, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios e vamos falar da prova de domingo. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os alunos que vão prestar o segundo dia de prova no próximo domingo. E o que eu posso falar para domingo que vem é manter a calma, como vem mantendo, né, nessa última semana, e focar nessa última semana nos assuntos em que eles apresentam um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, algumas dicas também serão passadas durante essa manhã em relação à química e também algumas noções aí sobre o geral. Mas passando, né, tocando no domingo, ontem, né, Abel, né, a sua disciplina História, mas eu acredito que seja a ansiedade de muitos a questão da redação. Né? O que esperar, né, em relação ao tema? Foi discutido? Estava dentro do que foi abordado em cursinho? Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, o tema específico, a gente parte muito da premissa de que tema de redação não é loteria. Né? Essa coisa de, olha, o professor acertou, fulano de tal acertou. A gente tem alguns caminhos a seguir, claro. Os professores, ao longo do ano, eles trabalham várias temáticas. Só que o mais importante não é trabalhar a temática somente, sim, mas a estrutura do texto. E aí, quando o aluno entende qual estrutura ele deve seguir, fica mais fácil para ele dissertar sobre qualquer tema. Então, a gente sempre diz ao aluno, olha, professor, qual vai ser o tema? Independente do tema, você tem que estar preparado para entender qual é a estrutura. O que é que você precisa fazer? Onde é que você começa, por onde você passa, onde você tem que chegar.
né? É um texto dissertativo argumentativo, tem uma proposta de intervenção. Então, o aluno tem que seguir esses caminhos para chegar na prova e, de repente, pegar um tema que ele acabou de ver na semana anterior, ou pode pegar um tema que ele nunca viu na vida, né? Tem lá os textos motivadores, isso ajuda muito. Eu sempre oriento os meus alunos o seguinte, vai fazer a prova, primeiro domingo a gente sempre fica naquela ansiedade para saber qual é o tema. Vai fazer a prova, chegou, o portão fechou de 1 hora. Tem aquela primeira hora, aquela primeira meia hora, que é para dar aquela acalmada e tal, em aquelas medidas de segurança, documentação, organização de sala. Meio-dia, 1h30, a prova começa. Abriu a prova, olha o tema. Olhou o tema, respira e vai para as questões. Por quê? Porque nas questões tem muita coisa sobre o que você pode colocar na redação também, né? Esse ano, o tema, especificamente falando, ele foi um tema surpreendente, né? Falar de cinema especificamente. Porém, a temática geral que o tema aborda, ela não é uma novidade para o aluno estar em sala de aula. Nem no cursinho, nem nas escolas. Por quê? Porque é uma temática referente à democratização da cultura. Usando, obviamente, o cinema como ferramenta específica, mas a cultura de forma geral, a abrangência da cultura, né? Como a gente pode criar mecanismos para que a população em geral, independente da classe econômica, da origem étnica, né, da orientação sexual, da questão religiosa, de que maneira os diferentes nichos da sociedade podem consumir cultura como uma ferramenta de entretenimento, de lazer, de informação, de conhecimento político, de conhecimento sobre a vida, né? O cinema ele não é só o entretenimento, ele não é só a diversão. Claro que esse cinema mais industrial, mais comercial, mais hollywoodiano, ele tem essa pegada mais comercial de entretenimento, de lazer, mas ele também tem uma pegada de análise, né? Ele também tem uma coisa de, olha, vamos entender quais são os problemas sociais, né? O que a gente pode trazer em relação ao que tem acontecido no nosso meio, quais são os desafios para a sociedade, quais são os desafios éticos para a sociedade. Por exemplo, virou febre 2019, 2018, 2017, os Vingadores, né? Olha os Vingadores e tal. E tem um personagem dos Vingadores que ele tem uma análise social impressionante, que é o Homem de Ferro. A história do Homem de Ferro é curiosíssima, porque ele era um fabricante de armas, que ganhava dinheiro fabricando armas, e num determinado momento ele se questionou sobre o impacto que o trabalho dele realizava negativamente na sociedade. De que maneira as armas tinham um impacto na sociedade. Então, olha, você trazendo cinema para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. O aluno, o concorrente especificamente de Arapiraca, que está no 3º ano, tinha um prato cheio para falar sobre isso. Porque, por exemplo, o nosso cinema, ele é bem recente. O cinema em Arapiraca é da idade do shopping. Tem o quê? 5, 6 anos de shopping. Então, até lá, até esse período, nós não tínhamos um cinema em âmbito comercial. Tínhamos lá os cinemas tradicionais do centro da cidade, mas que durante muito tempo passaram por um processo ali de sucateamento, né, de esquecimento e tal. Não entrava nesse grande círculo comercial, né, de Hollywood e tal. E com a chegada do cinema, do Arapiraca Garden Shopping, veio o Cinecystem e aí a galera começou a consumir o que está se consumindo em Nova York, em Tóquio, em Madrid, né? Enfim, conseguiu consumir o que está se consumindo nos grandes centros. Então, acho que o concorrente de Arapiraca, ao falar de cinema, ele bombou nessa redação, porque é um tema que ele tem propriedade. Eles consomem muito e eles tinham muito essa dificuldade. Por exemplo, você pegar um cinema, um filme que entra aí no circuito nacional e não vem para Arapiraca. Por exemplo, no começo do ano, foi lançado um filme documentário falando sobre a história de Maria Bethânia, né, o Fevereiros, e ele não entrou aqui, né? Bacurau, que recentemente lançou, entrou em Arapiraca, mas não teve aquela galera, filas e mais filas para acompanhar. Então, eu acho que o aluno que está minimamente antenado com a sua realidade, mesmo que tenha sido um tema, olha, não era o esperado, não foi vacina, não foi armamento, não foi violência, não foi educação, não foi meio ambiente, mas é um tema que é do meu convívio. Então, eu acho que, apesar de ter sido um tema surpreendente, mas
há muito tempo que a gente vem falando sobre essa necessidade de democratizar os aparelhos culturais, que no Brasil ainda são tão restritos. Né? E, Abel, em relação à prova de história, né, agora a gente está adentrando mais a sua área, você percebe que ela alcançou realmente, né, o que foi discutido. A história, a gente sabe que é uma só, né? Mas várias formas de abordar as questões. Na sua disciplina, realmente correspondeu aí o que foi visto em sala de aula, nos cursinhos? Sem sombra de dúvida, né? Eu trabalho hoje em duas instituições, uma que é o Santa Esmeralda, outra que é o Supercurso Arapiraca, e a gente vai aprendendo com os anos, né? A gente tem aí, eu tenho em sala de aula quase uma década, quase 10 anos de sala de aula. Desses 10 anos, eu tenho uns 5 anos aí dedicados ao Enem. Então a gente vai aprendendo aos poucos o que o Enem quer. Né? O Enem tem um padrão. E tanto as escolas quanto os cursinhos aprenderam um pouco desse padrão. Claro que de vez em quando tem uma temática ou outra que foge. Mas você não vai encontrar um aluno que chegou na prova e diz assim, olha, de 10 questões que eu vi no Enem, eu não vi nenhuma na escola. Ele vai dizer, olha, tinha 2 que eu não estou tão lembrado. Tinha uma que talvez não tenha sido trabalhada. Mas é a mínima parte. Então, os cursinhos, as escolas, a gente tem trabalhado em cima do que o Enem tem cobrado para a gente ao longo dos anos. Como a gente tem esse padrão, vamos lá. É muito comum que caia no Enem, por exemplo, questões referentes à escravidão. E esse ano, de novo, estava lá a escravidão. Né? Os efeitos sobre a escravidão, sobre o racismo, sobre a desigualdade social, sobre a exclusão da população negra no Brasil. Isso é um tema que está sempre em voga. Um outro tema importante que foi debatido na prova de História, na prova de Ciências Humanas de forma geral, foi o bullying. A prática do bullying, o idoso, né? A exclusão social, as questões econômicas, uma questão sobre direito de voto. Né? Então essa questão do debate político está sempre em jogo. Qual é o papel que a sociedade exerce na escolha, no direcionamento político da sociedade. Então, foi uma prova que, para alguns, ela veio mais conceitual, ela veio menos conteudista do que a gente imaginava, veio uma questão ou outra de conteúdo, veio uma prova muito forte do que a gente chama de historiografia, que é a escrita da história, que é a forma como a história é contada, é analisada, quais são as implicações sociais, culturais, enfim, quais são os impactos ideológicos na análise e na escrita sobre a história. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas foi uma prova que esteve dentro das expectativas. Né? Todos os temas muito bem trabalhados, né? Tanto no cursinho quanto na escola. Eu, particularmente, no colégio que trabalho, a gente trabalha com um sistema de ensino, que é o FTD, e que é um sistema internacional. E a gente trouxe essas temáticas para as apostilas, para tema de redação, que eles praticaram. No supercurso também, lá no cursinho. Então, eu acho que, parafraseando o mestre, né, combatemos o bom combate. Né? Terminamos uma etapa de ciências humanas, de linguagem, de redação, e dissemos, ufa, aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente trabalhou com o nosso aluno, foi cobrado. Abel, você falou agora há pouco que, em relação ao conteúdo, né, em relação à teoria, foi muito pouco, né, abordado nas questões. Muito atualidades, então, né? Então, muito. O aluno, ele precisa, até para quem, né, vai fazer Enem o ano que vem, fazer outro vestibular, precisa estar também ligado aí na atualidade, na política, né? Em tantos outros assuntos. Não só se prender aí à história, à teoria mesmo. A gente costuma dizer o seguinte, o Enem, ele não é uma ilha. Né? O Enem, ele é, usando um autor aí, o Durkheim, o Enem é um fato social. O Enem está dentro da sociedade. As temáticas que estão dentro do Enem, elas aconteceram. Elas estão presentes aí no cotidiano. Elas estão presentes no noticiário, né, nos problemas que eles têm cotidianamente. Por exemplo, qual é o aluno que não vivenciou, mesmo não sendo vítima, mas que não presenciou, por exemplo, bullying na escola? Qual é o aluno, por exemplo, que não tem vivência, mesmo que indireta, com o idoso? Né? Qual aluno que não entende quais são os impactos ambientais, por exemplo, que a poluição, que os agrotóxicos têm? Por exemplo, caiu uma questão na prova de geografia sobre abelhas. O impacto dos agrotóxicos na reprodução das abelhas.
e a importância que as abelhas têm, por exemplo, para polinizar, né, e para permitir que as novas plantinhas lá surjam. Então isso é importante. O Enem, ele é uma prova que trabalha em cima da nossa realidade. Esse é um fator importante. O aluno de Enem, ele não é aquele aluno que vai viver isolado. Que é aquele aluno que, olha, estou preocupado só com conteúdo. Por isso que é tão importante, por exemplo, na escola e no cursinho, quase todas as escolas já têm isso hoje, e cursinhos também, a disciplina de atualidades. Tem uma aula específica que o aluno vai trabalhar as atualidades. Então, naquela aula ali, o professor ele não está preocupado com o conteúdo, o A mais o B mais o C. Quem descobriu tal, quem chegou primeiro e tal. Isso também é importante. Mas naquela aula de atualidades, o professor vai trabalhar temas. Olha, o projeto de lei do deputado tal, né? Qual é a perspectiva da economia brasileira para 2019, de que maneira as políticas públicas na área de saúde, de educação, estão impactando na gente. Você tem, por exemplo, a gente na prova de história teve uma questão sobre o SUS. Os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Qual aluno, independente da faixa etária que ele tenha e da classe econômica que ele vive, qual aluno que não tem contato com o SUS? Por exemplo, algum parente dele sofreu um acidente e foi atendido pelo SAMU. Em algum momento da vida, alguém da família foi lá na unidade de emergência. Foi no hospital regional. Então, é importante o aluno entender que o Enem também trabalha as regionalidades. Então, eu posso pegar um tema de redação, por exemplo, e dizer, olha, na minha cidade eu não tenho cinema. Eu tenho que andar, eu tenho que viajar aí 1 hora, meia hora, 40 minutos. Por exemplo, pessoal que mora em Palmeira dos Índios. Não tem cinema em Palmeira dos Índios. Para você consumir... Pode pegar essa linha. Tem que pegar essa linha. Tem que pegar esse gancho da tua realidade. Então, o Enem ele trabalha em cima disso. Quais são os desafios? Quando eu falo em democratizar o acesso, eu estou falando só da produção. Esse ano a gente teve algumas polêmicas em relação à Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, né, redução de recursos e tal. Mas, além disso, quais são as ferramentas que eu posso utilizar, que o governo, que a sociedade, que a escola, que o comércio, de que maneira eu posso trazer isso como uma forma de democratizar esse acesso? Um dos textos motivadores foi em relação às libras. Os cinemas que já trabalham hoje com o intérprete, que já é uma lei federal em âmbito escolar. As escolas têm que ter lá o intérprete, né, o tradutor. A gente teve no começo do ano, uma coisa vai puxando a outra, né? No começo do ano, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, quebrou o protocolo fazendo discurso em libras. Então, isso tudo está dentro da prova do Enem. Então, a gente pode dizer que a prova do Enem, principalmente das ciências humanas, primeira semana, ciências humanas e linguagens, é uma retrospectiva dos temas que aconteceram ao longo desse ano. Prova de ciências da natureza semana que vem, né, domingo que vem. Natureza, química, física, matemática, biologia. O que a gente espera? Por exemplo, vamos apostar em Brumadinho. Brumadinho vem com força. Né, os impactos ambientais. Né, mineração, poluição, agrotóxico, fonte de energia. Então é uma coisa que está aí. E o Enem é isso. O Enem é atualidades. Não dá para trabalhar o Enem de forma isolada. E já, né, tocando nessa prova de domingo, Juliana, e aí em relação à química, né? Pelo que a gente percebe nos últimos anos, em relação à elaboração das provas, tem muita interpretação de texto, até mesmo na área de exatas. Né? Então precisa que o aluno realmente ele pegue um pouquinho aí dessa atualidade da história, para que possa também fazer bem uma prova de cálculo. Exatamente, apesar de ser cálculo, mas a análise da prova de exatas, ela requer uma interpretação minuciosa das informações que estão no texto, né? Eu sempre costumo dar a dica assim para o meu aluno. Quando você vê um textão, porque o Enem ele tem esse texto enorme, faz com que o aluno perca um pouquinho do tempo analisando o texto. Se perca muitas vezes, né? Isso, se perde um pouco ali na leitura. Então, o Enem ele tem aquela divisão assim. A questão ela é formada pelo texto, pelo comando da questão e pelas alternativas. Então, eu dou uma dica. Quando você vê o textão, para não perder tempo, lê logo o comando da questão, porque
comando da questão já está dizendo tudo. Ele comanda a questão, ele manda na questão. Então, você lê o comando e verifica se é possível você responder a questão sem ler o texto, que às vezes acontece. Tem muitas questões do Enem, principalmente na área de exatas, que você consegue fazer a resolução da questão sem necessariamente ler o texto. Mas eu não descarto nenhuma possibilidade de que o texto vá ter alguma informação importante para você realizar os cálculos, né? Então, tem que prestar atenção no enunciado, nas informações, principalmente com relação às unidades de medida, já que estamos falando de cálculo. A gente tem essa questão, assim, principalmente em química, de unidades de medidas. Às vezes, o texto apresenta informações numa determinada unidade de medida e o comando da questão quer que você transforme numa outra unidade de medida. Então, assim, são informações que a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Em relação a provas, né, de exatas e ciências da natureza, precisa de uma atenção maior do que prova de humanas? Deixo aberto aí para responder. Olha, a gente costuma dizer o seguinte: aluno de Enem, ele tem que estar preparado para tudo, né? E é uma coisa que é muito importante e é muito desafiadora, é você dividir o tempo e organizar as suas prioridades, né? A prova de domingo acabou. Tem muita gente preocupada com essa prova de ontem. Eu já recebi de ontem para hoje inúmeras mensagens de alunos que estão fazendo cálculos mirabolantes com a ajuda de algumas plataformas, né, na internet, de alguns sites especializados e tal. E que só atrapalha, né, Abel? Atrapalha demais, Cláudia. Você já vai na próxima prova com atenção. Demais. Por quê? Não é? Primeiro, cara, o que passou, deixa lá. O Enem, ele tem um formato de avaliação que é de correção que a gente chama de TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. O TRI, ele é um cálculo extremamente complexo. Eu acertei 30 questões, eu tenho X nota. Não é por aí. Por quê? Porque o TRI, ele vai avaliar cada questão que você respondeu, estando ela certa ou errada. Por exemplo, eu errei uma questão, mas eu errei como? Foi um erro absurdo? Foi um erro estratosférico? Eu tinha que ir para cá e eu mandei a bola para lá, para fora? Calma. Então, cada item, como o nome está dizendo, né? Teoria de resposta ao item, cada item é avaliado, né? Você tem uma questão fácil e uma questão difícil. O TRI te pede que obrigatoriamente você responda a questão fácil. Que você acerte a fácil. Por quê? Porque subtende-se que você vai elevando o nível no decorrer da prova. Então, se você acertou uma difícil e errou uma fácil, o que é que ele vai subtender? Que você chutou aquela difícil. Por isso que você acertou. Se você errou a fácil. Então é isso que eu estou dizendo. Esse número ele é muito volúvel, ele é muito variável, né? Os gabaritos preliminares, eles são importantes para dar uma luz ali, para o aluno se situar mais ou menos, mas isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Porque você já está cansado. Então hoje é um dia de descanso. Na escola que eu trabalho, por exemplo, Santa Esmeralda, hoje não tem aula para o 3º ano. Vão embora, vão descansar, vão dormir, vão relaxar, vão ver um filme, vão apreciar de cinema, vão ver um filme, vão tomar um sorvete, vão conversar com os amigos, dar uma desopilada do tema de Enem, porque você ainda tem uma semana pesada agora pela frente. E é uma semana pesada mesmo. Eu não estou aqui menosprezando a minha área, mas é uma semana muito mais pesada do que a primeira. Para muita gente, principalmente porque, apesar da prova de linguagens e de redação e de humanas ser uma prova trabalhosa, grande e cansativa, mas é uma prova que muita gente tem mais facilidade. É muito comum você ver aquela, sou de humanas. Você chega numa sala de aula, você tem 40 alunos, 30 de humanas. É verdade. 10 são de exatas ou menos, né? Por quê? Porque as ciências exatas, elas exigem uma afinidade com a disciplina. Tem aluno que está indo para essa prova de domingo como se fosse um maternal creche. Oxe, é a minha área. Vou bombar, vou detonar. Então, varia muito da tua... Não somente da tua capacidade, mas do teu nível de concentração, do teu nível de identificação com aquela área, né? Então, é muito variável isso. Então, tem que ter muito cuidado, Cláudio.
Tem muita gente que está aí aperreada, perdendo o resto dos cabelos que tem, porque, eu só acertei 20. Eu só acertei 25. Eu não fui por aí. Calma, né? Tudo tem seu tempo, cada disciplina tem seu peso, cada questão tem um peso diferente, que é muito variável. Então, o que é orientável para essa semana? Primeiro, respira, relaxa. O que passou, passou. Águas passadas não movem moinhos. O que passou, passou. Você não pode mudar. O foco agora é domingo, né? Então, ter cuidado, refletir bem sobre o que você fez de errado, né? Dos atrasos. Teve gente que chegou em cima da hora, né? Teve gente que não deu a devida atenção. Então, o que é que eu posso tirar dessa prova de ontem? Não ficar me lamentando. Eu podia ter feito mais. Não podia ter feito. Né? Já passou. O foco agora é domingo. Então, é uma prova com muito cálculo. É uma prova com muita informação. A prova de biologia, por exemplo, ela vem uma prova muito conceitual, né? Com muita genética, com doenças. Então, é uma prova para ter atenção também. Né? A prova de ler foi domingo passado. Calma. Se você for por esse caminho aí, você vai se dar mal, errado, já né? está começando errado. É mais ou menos por aí. E essa semana, Juliana, que antecede, né, esse grande momento, né, que é provas de cálculo, né, como o professor Abel falou, mais trabalhada, mais trabalhosa, né? Dá tempo ainda de recuperar aí o tempo perdido? Ainda tem algumas coisas que eu não consegui absorver em relação à química? Dá tempo ainda? Ou agora é só mesmo fixar o que já viu? Como professora da área de exatas, eu não acredito assim em milagres em uma semana. A gente tem que ser realista. Concordo plenamente. A gente não pode dizer assim, dá tempo. O que eu aconselho é que o aluno, ele foque, já que nós temos 4 áreas, nós temos química, física, biologia e matemática. A dica que eu dou, até por experiências que eu tenho de ex-vestibulanda também, sempre na última semana eu deixava para revisar um assunto de cada área, o assunto que eu mais tinha dificuldade. Então, eu reservo para a última semana aquele assunto de química que eu mais tinha dificuldade, o de física, o de biologia e o de matemática. E assim, lembrando que a prova de matemática do Enem é a única área que tem 45 questões só dela. Poderosíssima, né? Então, assim, manter a calma e não querer, assim, estudar assuntos, acumulando o assunto um em cima do outro essa semana é fundamental, porque é o calcanhar de Aquiles de domingo, né? É matemática. E a gente não vai encontrar cálculo só em matemática, a gente vai encontrar em química, em física, né? A única área que talvez não caia muito cálculo é biologia, mas ainda assim tem cálculo, porque na parte de genética a gente tem uns cálculozinhos de probabilidade. E então, assim, mantenham a calma. São 45 questões só de química. Eu digo, só de matemática, né? A prova, eu costumo dizer que depois de redação, né, Abel, é a prova mais poderosa do Enem. É matemática. É uma coisa curiosa, porque geralmente os alunos eles têm um bom desempenho na prova de matemática. Pela grande quantidade de questões, são questões com níveis muito variados de reflexão, não de importância, mas de dificuldade. E os alunos geralmente tiram notas muito boas em matemática. Isso é legal, isso é bacana. Então, acho que, como o Juliano está dizendo aí, é importante valorizar. É da mesma forma que eu digo, olha, o teu primeiro domingo, a senhora de tudo é a redação. No segundo domingo, a senhora de tudo é a matemática. Não tem pra onde correr, não. Coisa boa. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com dicas aí de química e falando também sobre outros assuntos, né, sobre outros temas relacionados ao Enem. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo
todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica, que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Hoje falando, né, Enem, prova de ontem, a prova de domingo também. O bicho papão aí do Enem, Juliana, falando em química, né, falando aí de cálculos. Para quem está nos acompanhando nesse momento, né, pelas nossas redes sociais ou pelo canal 10, que vai fazer a prova no domingo, o que é que tem mais cálculo dentro da química? Com certeza, até o título dessa parte já diz tudo, né? Cálculos estequiométricos. E é a parte onde os alunos mais apresentam dificuldades. Inclusive, essa semana, o cursinho onde eu trabalho, no cursinho onde eu trabalho, né, a gente vai trabalhar mais essa parte de cálculos estequiométricos essa semana, justamente por ser uma das áreas onde os alunos apresentam mais dificuldade. Então, ainda dá tempo essa semana, dar aquela revisada? Sim. Ainda dá tempo, dar aquela revisada, aquela reforçada, tirar as últimas dúvidas. Milagres não, né? Na última semana a gente tem que... Aprender não, é revisar. É, revisar, né? A gente tem que ser realista, que é todo um conjunto de preparação durante algum tempo, né? Então, assim, na última semana, a gente que é da área de cálculos, a gente tem que ser realista e dizer, gente, não dá para fazer milagres em uma semana, mas dá para você assimilar muita coisa, revisar muita coisa, né, tirar muitas dúvidas ainda. Então, é chegar junto do professor e realmente disposto a reparar em todas as arestas. Com certeza. E vamos agora para o nosso momento de mitos e verdades, né, algumas colocações relacionadas ao tema, né, relacionadas ao Enem. Vamos lá. Aí fica livre, viu, para a resposta. Não me dei bem na área de humanas. Já posso desistir do Enem 2019? De forma alguma, pelo amor de Deus. Tá maluco? Tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Você, ou menino ou menina, pelo amor de Deus, não faça isso não. Primeiro, por quê? É o que eu disse no começo do programa. O TRI, ele é um cálculo complexo. Né? É claro que eu peguei o gabarito preliminar, né, de 90 questões do primeiro dia. Eu acertei, sei lá, 10. Eu tenho que me preocupar. Né? Me preocupar não significa dizer desistir. Né? Me preocupar significa avaliar quais foram as áreas mais sensíveis para mim. Né? A primeira coisa. Segunda coisa, essa semana, a previsão para o gabarito oficial é no dia 13. Então, o INEP, né, que é o responsável pela aplicação da prova,
é o setor do MEC, né, do Ministério da Educação, responsável pela prova, libera a previsão dia 13 de novembro do gabarito oficial. Até lá, tudo que você pegar de gabarito na internet é extraoficial. Ou seja, passíveis de erros, de correções, Sim. de anulação de questão e tal. Não é possível. Então, o que é que eu digo a vocês? A você especificamente que está com esse pensamento na sua cabeça. Primeiro, acorde para Jesus. Acorde para a vida, meu filho. Porque você ainda tem 90 questões pela frente. Você ainda tem 50% da prova. Você ainda tem uma redação que você não avaliou. Que os seus corretores vão avaliar e vão dizer se a sua redação foi boa ou não. Então, relaxe, respire, vá para o segundo domingo e tente fazer aquilo que não foi feito no primeiro. E, primeiro, esqueça o gabarito preliminar. Ele pode mudar. O gabarito, ele atrapalha, Abel e Juliana também. Muita gente esperou, né, até um pouquinho mais tarde, né, para terminar a prova, para pegar o gabarito. Ajuda ou atrapalha? Varia muito de cada candidato. Principalmente porque o gabarito, ele pode lhe dar ou lhe tirar a confiança. Dá uma falsa sensação, né? Tanto positiva como Exato. negativa, né? Você vai Exatamente. ficar com aquela falsa sensação de que errou muita coisa e já vai domingo com o psicológico abalado. Ah, não vou me esforçar muito para fazer essa prova porque já corrigi o gabarito, já não fiz muita coisa domingo passado, então não adianta eu fazer muita coisa aqui porque não deu dessa vez, né? É mais ou com aquela menos- falsa sensação. Sim. É mais ou menos, eu uso sempre o seguinte exemplo. Você tem uma luta no final de semana, você é um lutador, você tem uma luta no final de semana. E aí você vai pegar vídeos do seu oponente. Aí você pegou vídeos só das vitórias que ele teve. As melhores vitórias que ele teve. Você vai passar a luta e vai dizer, meu Deus do céu, pronto. Esse cara vai me torar no meio. Ou você pegar só das derrotas que ele teve. Você vai com excesso de confiança. Então, calma. É preciso ter uma dosagem, né? Os orientais dizem que o caminho válido é o caminho do meio. Nem para cima demais, nem para baixo demais. Se não sabe lidar, é bom não pegar. É bom não pegar. Eu oriento a não pegar. Certo, vamos outra pergunta. Estudou. Semana antes das provas, não dá mais tempo para nada. O para nada É radical. é radical É muita demais, coisa, né? né? É muito forte o radical. para nada, né? Não dá tempo para fazer tudo, Sim. mas o nada, né? É claro Não vai que- passar essa semana só descansando, assistindo televisão? Não. Não, É bom dar uma revisada Tem que dar aquela revisada assim, tirar as últimas dúvidas e tudo. O que eu aconselho é estudar até a sexta-feira, né? Agora sim, se tiver que não fazer nada e descansar no sábado. No sábado. Né? Eu O- sempre aconselho no sábado não fazer mais nada. Eu costumo dizer sempre o seguinte: o que você não aprendeu até aqui, você não vai aprender até domingo. Tá? Mas o que você aprendeu, que você pode estar meio esquecido ali, você vai revisar. Você vai aplicar, como a Juliana falou. Tem dificuldade, muita dificuldade em algum assunto, dá uma revisada. Né? Se vê que não está entrando de jeito nenhum, deixa ele de lado e vá para os que você já domina. Porque as áreas que você domina podem sobressair aquelas que você não domina. E uma coisa que eu aprendi, Cláudia, e Juliana e todo mundo que está assistindo, eu aprendi isso eu sou professor também de turma de concurso, e eu aprendi isso com concurseiro. Resiliência. Sabe? Essa capacidade de recomeçar. Essa capacidade de dizer assim, poxa, eu levei uma porrada, eu tô no chão, sangrando, o sangue tá jorrando, eu botei a mãozinha aqui, estanquei o sangramento, me levantei e segui. Por pior que tenha sido o seu dia anterior, ele acabou. Né? Então você tem uma nova oportunidade para fazer de novo e para fazer melhor do que você fez. É claro, como a Juliana falou, não dá para aprender. Não vou conseguir aprender todos os temas de química até aqui para domingo. Mas eu consigo revisar. Revisar é uma coisa. Aprender é outra absolutamente diferente. Então, vou dizer de novo, o caminho do meio. A radicalidade ela não é boa em nenhum aspecto da vida. O padrão, né, o perfil vamos dizer, do vestibular de antigamente era bem fórmula, né? Muitos alunos, eu lembro que na minha época colocava cartazes com várias Isso. fórmulas. Hoje em dia ainda está assim, Rapaz, é bem menos, viu? bem menos, né? Raramente a gente encontra uma fórmula, principalmente na prova de química, física.
né, que são as provas onde tem mais assim fórmulas. Matemática também tem algumas áreas que tem algo que você precisa lembrar de algumas fórmulas, mas no formato Enem hoje a fórmula, o aluno ele tem que estar preparado para retirar a fórmula a partir das informações do texto, a partir das unidades de medida que o texto está fornecendo para você. Então, a partir dali é que você vai retirando a fórmula. Ainda há essa questão de ter a necessidade de se utilizar fórmulas para responder algumas áreas. Mas aquele formato antigo... Mas isso é positivo ou negativo? Olha, varia muito de cada aluno, né? Varia muito de cada concorrente. Nos últimos anos, a gente teve... Isso a gente precisa reconhecer, né? A gente teve políticas públicas que ampliaram muito o acesso à educação, sobretudo à educação superior. E isso mudou muito o perfil do estudante universitário. Então, o estudante universitário hoje não é mais aquele jovem recém-saído do ensino médio. Não é só ele. É claro que predomina ainda ele. Mas eu tenho o adulto, eu tenho o cara que está na segunda graduação, eu tenho o idoso, eu tenho a mãe de família, eu tenho o pai de família, eu tenho o cara que trabalha o dia inteiro e vai para a faculdade à noite. Né? Então, eu tenho perfis diferentes hoje de pessoas na universidade. Logo, o Enem, ele nos forçou a entender que a educação, isso é uma coisa que é dita há trocentos anos, mas parece que o sistema educacional brasileiro ainda não entendeu exatamente isso. A educação, ela não é um padrão, ela não é uma fórmula matemática precisa. A educação é variável, né? A educação, ela é contínua ao longo da vida. Então, o modelo de estudo, ele também vai variar muito. Tem aquele aluno que se dá melhor com aquele vestibular mais tradicional. Por exemplo, agora a gente está terminando a maratona de Enem. Tem gente que já está na maratona de um CISAL, né? Que aí é o tradicional, né? Que é o tradicional. Ele é bem mais tradicionalzão. Então, cada aluno tem um modelo de estudo diferente, né? Tem aquele aluno que a aula mais dinâmica vai contribuir melhor com ele. Já tem aquele aluno que vai dizer assim: eita, professor, essa aula dinâmica para mim é perda de tempo. Varia muito de cada um. Vamos lá. O Enem, ele tem lista de aprovados? O Enem, especificamente, não. Não, né? Quem tem a lista de aprovados é o SISU, né? Que é o Sistema de Seleção Unificado. Em janeiro você tem sai o resultado, né? Com o seu resultado pessoal, o seu desempenho. Mudou um pouco isso. Eu lembro que na época que eu fiz vestibular, eu me formei pela UNEAL, né? Era vestibular tradicional. Na UFAL também, só que na UFAL era o PSS. Né? E tanto na UFAL quanto na UNEAL, você escolhia o curso antes de fazer a prova. Agora é diferente. Você escolhe o curso depois que viu a nota. Então, de acordo com a tua nota, com as tuas habilidades, com o teu desempenho, você vai ver qual a área que aquela nota pode lhe trazer e, principalmente, o que é extremamente importante, Cláudia. A gente tem aí, na UFAL, por exemplo, tem aluno que está entrando na 6ª, 7ª chamada. Isso é ruim, por quê? Não é porque o aluno é fraco, é burro, ou porque ele, você é burro, só entrou na chamada tal. Não. Porque o pessoal não entendeu ainda exatamente qual é a proposta do SISU. De democratizar. Então, o cara escolhe curso tal para passar. Olha, não, passou, é fera. Só que ele não quer aquele curso. E ele não vai fazer a matrícula. Aquela vaga fica ociosa para uma segunda chamada. Aí isso acontece na mesma coisa na segunda chamada. E na terceira, e na quarta, e na quinta, e na 6ª chamada. Então, é importante você entender, primeiro, o que é que eu quero de futuro? Qual o meu projeto de vida? Qual a área que eu tenho mais facilidade? O que é que eu quero fazer? Aquela pergunta que a gente sempre faz na infância, né? O que é que eu quero fazer quando eu crescer? Então, é importante responder isso para você agora. Porque quando abrir o SISU, você vai dizer assim, opa, eu vou por aqui. O sangue dá na canela. Eu vou para a segunda chamada, para a terceira chamada, mas a minha área é essa. Eu vou para o segundo vestibular, para o terceiro Enem, não interessa. Pode demorar o tempo que for. A área que eu quero é essa. Porque ficar pulando de galho em galho, você vai perder aí 1, 2, 3 anos da sua vida numa graduação que não é a sua cara, que você não se identifica, que você não vai conseguir ser um profissional bem realizado. Então é importante pensar nisso aí. A nota do Enem, ela pode substituir o vestibular? Na maioria dos casos, ela substitui. Né, Juliana? A maior parte das universidades hoje substituíram o seu vestibular tradicional pelo vestibular, pelo Enem.
Algumas faculdades privadas até fornecem bolsas a partir do teu desempenho. Então, tem faculdade particular, aqui em Arapiraca, por exemplo, quanto maior for a tua nota no Enem, maior o teu desconto naquela graduação que você está pensando em fazer. E outras universidades utilizam a nota parcial do Enem. Às vezes eles pegam só a parte de linguagens e a parte de redação, né? E às vezes eles acabam aplicando a prova deles em outras áreas, mas a parte de linguagens e de redação, eles pegam a sua nota do Enem, né? Que a gente chama de nota parcial. E aí tem uma coisa importante que é extremamente necessário que o aluno entenda quais são os caminhos a partir do Enem, né? Então, você tem aí hoje, por exemplo, em Portugal, 40 universidades públicas que aceitam a nota do Enem. Então, você fez o Enem, teve um bom desempenho, está pensando em sair do Brasil, está pensando em ampliar seus horizontes, vai embora. O mundo é grande. Tem essa opção também, Tem né? essa opção. Vai para Portugal, vai para São Paulo. Hoje eu tenho alunos, eu tenho aluno no Canadá, eu tenho aluno dos Estados Unidos, eu tenho aluno da Europa, eu tenho aluno em São Paulo, eu tenho aluno em Sergipe. Tem uma quantidade muito grande de arapiraquense estudando em Recife, em Sergipe, nas federais vizinhas aqui. E agora também nas estaduais, né? Por exemplo, a UNEAL pegou aí a nota do Enem. Então é importante entender os caminhos para onde o Enem pode te levar. Não é só o SISU. O SISU é o básico, né? É o principal, vamos dizer assim. Mas você tem outras inúmeras possibilidades. É um momento também de abrir, né, o olhar para fora, não só para cá, para Alagoas também, né? Eu digo sempre para o meu aluno, não existe sonho pequeno ou sonho grande, tudo é sonho. Mas se você vai sonhar, sonhe grande, que vai dar o mesmo trabalho. Isso. Né? Então, joga para cima, sabe? O céu é o limite. As grandes cidades aí hoje têm inúmeras possibilidades. Eu sempre compartilho isso com os meus alunos, Cláudio. Quando eu terminei o ensino médio, o meu sonho profissional era ser jornalista. Eu queria fazer jornalismo. Só que pela questão financeira não. Hoje eu corrijo esse meu argumento. Pela falta de informação, eu não fui fazer jornalismo em Maceió. Uma vez eu conversando com a Cláudia Soares, você conhece, jornalista, trabalha na UNEAL, a Cláudia me perguntando, a gente falando sobre profissão, eu falei, rapaz, eu queria tanto ter feito jornalismo. Ela falou, por que você não fez? Não, porque eu não tinha grana. Ela falou, pelo amor de Deus, rapaz. A Belfal tem residência, tem programa de incentivo ao estudo, tem bolsa, sabe? Tem estágio remunerado, tem RU, sabe? Então, primeiro de tudo, qual curso que você quer? O meu curso tem lá na UFES, eu não tenho grana. Vamos ver o que a UFES oferece para você. Vamos ver se tem residência, se financeiramente, se tem uma possibilidade mais viável, tem república, você pode dividir aluguel com alguém. Então é importante, né, avaliar bem isso daí, porque, cara, joga pra cima, sabe? Vai embora. O mundo é grande. Se você não quiser morar fora, mas faz uma boa graduação e volta pra cá. Arapiraca está muito, muito carente de bons profissionais, né, de gente qualificada, de gente preparada, está crescendo. Então é isso, tem uma porrada de empresa aí que está contratando gente de fora. O cara vem pra cá, faz um trabalho, depois volta pra cidade dele. Então a Arapiraca também está carente. Então vamos pensar grande. Já que dá trabalho para sonhar, vamos sonhar grande. Né? Vamos dar trabalho também, né? E para o sonho. Exatamente. É possível calcular a nota do Enem? Acho que já falamos sobre isso, não foi? Tem umas plataformas aí que fazem, né? Mas é o que eu estou dizendo. É um risco. É um risco. Tem muitas variações, assim. Eu não aconselho fazer esses cálculos agora, né? Porque o pessoal está jogando no sistema, né? Nessas plataformas, inclusive aplicativos também, né? Já tem aplicativos que você coloca a alternativa que você marcou, né? E o aplicativo já dá mais ou menos a média que você pode tirar, né? Imagine você ficar com a média lá embaixo e domingo... Isso. Né? Com esse pensamento, já com essa nota... Essa tensão. Em relação às questões, cada questão tem um peso diferente, então, né? Tem. Cada questão tem um peso e cada item que na questão tem um peso diferente também. Por isso que eu estou dizendo, é muito variante. Né? E aí, de repente, você teve um desempenho baixo nas ciências humanas e nas linguagens, nas questões, e estourou na redação. Tua nota vai lá para cima. Você teve um desempenho mediano nesse domingo, no próximo domingo você teve um desempenho muito bom, sua nota vai lá para cima. Então, são 2 dias. Se resolvesse num só, o MEC fazia num dia só. Então, você que está assistindo a gente em casa,
Ai, meu Deus, a prova foi difícil. Ai, domingo que vem eu não vou. Eu nem vou mais. Ai, eu não vou mais, eu tô cansado. Eu não vou passar mesmo. Para. Eu já calculei a nota. Ai, eu vi que era mais desempenho. Para. Ou então calculei a nota, tirei uma boa nota, agora eu vou relaxar. Também não dá, né? Não, relaxa, mas relaxa no limite certo, sabe? Não adianta colocar, eu não vou passar de jeito nenhum, ou então eu já passei. Por quê? Nem o excesso de confiança, nem o excesso de fragilidade vão lhe ajudar, só vão lhe atrapalhar. As questões do Enem, já foi dito isso, né? As questões do Enem têm valores diferentes? Tem sim. Apenas quem está saindo do ensino médio pode fazer o Enem? Não. Você tem Enem hoje no Brasil todo. Não são todos os municípios, né? Porque ele tem um número mínimo de participantes por município. Então tem aqueles municípios que são menores e aí o aluno acaba não fazendo ali, ele acaba indo para outra cidade, né? Por exemplo, aqui a gente teve Arapiraca, teve Campo Alegre, teve algumas cidades que foram polo. Você tem Enem hoje em todas as cidades, em todos os estados brasileiros, né? Vou corrigir, não municípios, mas estados, para todas as faixas etárias. Então tem gente que está no primeiro ano que está fazendo Enem, ensino médio. Tem gente que já terminou o ensino médio há 10 anos. Tem gente com 90 anos de idade, com 95 anos de idade, que está fazendo o Enem. Tem gente que está na segunda graduação. Tem Enem até para a população carcerária. Tem uma prova específica para quem está no sistema prisional. Então, o Enem ele é extremamente democrático. E ele é importante, Cláudio, porque ele fez uma coisa muito boa. Antigamente, o vestibular tradicional, ele limitava muito o concorrente ao estado que ele morava. Ou até a cidade que ele morava. A prova, por exemplo, a Federal da Bahia, de Alagoas, de Sergipe e de Pernambuco. A prova era no mesmo dia. Você tinha que escolher um. Tem que escolher. Hoje não. É uma prova só e você pode escolher a que você quiser. Porque lá na frente, o resultado do SISU, a universidade vai abrir as vagas que estiverem e você já tem a nota mesmo, já está feita a nota, o céu é o limite. E o bom é que você pode ficar acompanhando a nota de corte de cada universidade, né? Você, com a sua nota, você vai ter um parâmetro, para saber se você pode ou não entrar naquela universidade. Aí não dá, porque a nota de corte é muito alta, você migra para outra. Sim. Aí o SISU possibilitou isso. E para os estudantes, vocês, né, na visão do professor, que terminou o primeiro ano, tenta o vestibular, terminou o segundo, aí tenta o vestibular. Isso é positivo até para avaliar o aprendizado ou só atrapalha? Eu acho que a gente tem trabalhado essa cultura muito lá no colégio, lá no Santo Esmeralda. E algumas escolas também têm feito isso. O aluno de primeiro ano, vou colocar numa escala de 0 a 10. O aluno de primeiro ano, ele está no volume 5 para fazer a prova. O aluno do segundo ano está no volume 10. Então, o aluno do primeiro ano, ele por obrigação, já tem que começar a fazer essa prova. Por quê? Porque você vai chegar no seu terceiro ano médio com experiência. Você vai organizar, você vai entender melhor como é que a prova funciona, o tempo, o cansaço físico, a alimentação, tudo isso. Aí eu vou fazer a prova primeira vez no terceiro ano. Você está perdidão. Então começa no primeiro, faz no segundo, obrigatoriamente, aluno de segundo ano de ensino médio tem que fazer a prova do Enem. Do primeiro ano a gente tem que dar um desconto, porque ainda são muito verdinhos e tal. A galera do primeiro ano hoje eu sempre brinco com isso, a gente tem menino terminando o terceiro ano com 16 anos. A galera bem precoce. Então tem gente chegando aí no primeiro ano, no ensino médio com 14 anos. Então ainda tem aquela imaturidade, aquela dificuldade. Então é importante ter esse cuidado. No segundo ano, não. Aí já tem que ser para valer. Apesar de ser treineiro, mas já é um treino que é muito importante. Tá, Juliana? Até porque isso faz parte do processo de aprendizagem, né? A prática, né? O que a gente sempre tem dito nas aulas, gente, pratiquem, façam exercícios. E nada melhor do que você praticar um exercício, né? Valendo. Isso. Já foi perguntado. Quem não gosta de cálculo já está com meio caminho perdido? Não. Ainda não. Juliana, e aí?
Olha, é uma Vou jogar pra tu pergunta, essa. olha, é uma pergunta um pouco difícil, viu, Aham. de responder. Não gosta de cálculo. Mas assim, você não gosta de cálculo, não se dá bem no cálculo, não sabe nada de cálculo, porque assim, fica um pouco Aham. complicado, né, para você fazer uma prova como a de domingo que vem, onde você tem 45 questões de matemática. Você tem na parte de natureza, onde a gente vai ter aí uma divisão de 45 questões de química, física e biologia, onde elas são divididas 15 de cada área, né? Então a gente tem 15 de química, 15 de biologia, 15 de física, onde dentro dessas 45 você vai ter aí uma média de mais ou menos umas 20 questões que vão envolver cálculo e as outras um pouco de teoria, que requer também cálculo. Então, é uma pergunta um tanto complicada para você responder se você não gosta de cálculo. Porque, assim, às vezes, assim, a pessoa que ela não gosta de cálculo, mas, assim, ela se esforça, ela é uma pessoa esforçada, ela entende um pouco da área, ela tem aquele conhecimento básico, né, conhecimento de matemática básica e tudo, que isso auxilia muito, principalmente na parte de matemática do Enem. A gente tem observado que os últimos Enems, ele tem, assim, essa questão assim da matemática básica, muita porcentagem, muitos juros, muita regra de 3, probabilidade. Então, assim, não é aquele bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que nem todo mundo vai compreender. E assim, uma coisa que é fundamental, isso é um exercício pessoal. Você tem que olhar para você e responder o seguinte: eu tenho dificuldade, eu não sei, ou eu sou um voador. Porque tem um aluno voador, né? Tem aquele aluno que não precisa estudar, por exemplo, e pega o assunto numa facilidade. A primeira vez que o professor explicou, ele já entendeu tudo. Tem aquele aluno que tem... Professor, não entendi, repita. Professor, não entendi, repita. Isso é importante. Agora tem aquele voador, que é aquele que não sabe da disciplina, aquele que não procurou saber, e é aquele que não tem noção nenhuma do que está fazendo. Ele está aqui, né, cachorro dentro da igreja, sem entender nada. Então, é importante você descer para cá, bota o pezinho no chão. O que é que você quer de vida? Qual o seu projeto de vida? Qual o seu projeto de futuro? Porque tudo na vida exige disciplina. Tudo. E uma atividade bem feita, rigidamente disciplinada, você vai para frente. Independente de você ter dificuldade ou não. Dificuldade, eu sou péssimo em cálculo. Por isso que eu escolhi a área de humanas. Mas assim, minimamente mas ter... foi preciso passar ter um foco. pelo cálculo. Na época eu fiz o NEAL, né? As disciplinas de humanas e linguagens tinham um peso maior, mas, por exemplo, no PSS da UFAL, e para terminar o terceiro ano, tinha que enfrentar a vida, né? Mas, assim, tinha que passar de ano. Então... O que a gente observa também assim, nas questões do Enem é que nem sempre requer um cálculo. Às vezes uma questão assim, de interpretação lógica, você consegue responder a questão com tranquilidade, sem necessariamente o cálculo. Principalmente questões que têm imagens e gráficos. Quando tem imagens e gráficos, eu sempre digo aos meus alunos, agradeçam. Porque ali vai ter um monte de informações, é uma questão rica em informações que você só vai precisar ter uma análise minuciosa para responder a questão. E vamos para mais um intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho, é rapidinho. Vamos voltar aí com dicas. Dicas aí da disciplina química. Não sai daí não, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. E encerrando o mês da criançada, aconteceu uma festa de iniciativa aí da loja maçônica. Em união aí em Arapiraca, comemorando aí os seus 50 anos. Todos os anos eles levam brinquedos, cestas básicas para os alunos da Escola Municipal Loja Maçônica, para comemorar os 50 anos de loja. Eles levaram aí profissionais também com consultas e atendimentos médicos, todos os funcionários aí, tudo funcionou muito bem aí com toda a criançada, com toda a família, como tem aí nas imagens, né? Muita brincadeira, muito brinquedo, foi uma festa bacana. E o maior hospital do interior de Alagoas, o Hospital de Emergência Daniel Ulle, aqui em Arapiraca, registrou 482 atendimentos aí de sexta-feira até a noite deste domingo. Os acidentes no trânsito foram responsáveis aí por 150 atendimentos e as colisões somaram 141 assistência aí o hospital. Ele contabilizou atendimentos, né, a vítimas de queda da própria altura e houve um registro de atendimento por agressão com arma de fogo e uma assistência à vítima de agressão por arma branca, faca ou facão. As vítimas com corpo estranho no olho e picadas de escorpião totalizaram aí 33 atendimentos e 8 pessoas receberam cuidados médicos por conta de agressões físicas. Dos 482 pacientes que receberam assistência nesse final de semana, no Hospital de Emergência, 460 pessoas receberam alta médica e 22 pacientes continuam internados e em observação. E olha só, o Arapiraca Garden Shopping vai lançar uma promoção de redução dos valores do estacionamento, sendo R$ 4,00 para carros e R$ 3,00 motos. Isso tudo começa hoje, a partir das 10 horas, né, até as 14 horas. Para ganhar o desconto, o cliente ele precisa apresentar o cupom de compras no valor mínimo de R$ 20,00. A promoção começa hoje, já é uma solicitação aí antiga de lojistas e também pessoas que participam, né, pessoas que frequentam o Arapiraca Garden Shopping. E especialmente nos dias em que os clientes aproveitam o horário do almoço para resolver compras, né, resolver aí compromissos, né, e fazer também as suas comprinhas, desfrutando aí da segurança, lazer e conforto oferecido pelo empreendimento. Então, olha só, campanha bacana aí para diminuir, mas lembrando que tem que fazer compras, tá, gente? E voltando aqui, já nesse terceiro bloco, finalizando, né? Juliana, passo a bola para você. Agora vamos dicas, né?
Prova de domingo, Química. O que é que você pode passar aí para quem nos acompanha, os estudantes que estão nos acompanhando? Olha, o que eu posso passar, inicialmente, é a lista de uns assuntos que eu selecionei, dos assuntos que mais caem no Enem. Nos últimos Enems, a gente tem observado das provas mais bem elaboradas, de 2009 a 2018. Então, os assuntos que mais têm caído no Enem são cálculos estequiométricos, né, a parte de estequiometria. E lembrando que quando o aluno for realizar os cálculos estequiométricos, se deparou com a questão lá de estequiometria, preste atenção, principalmente se vai aparecer uma reação química. Apareceu reação química, observa logo os coeficientes, se a equação está devidamente balanceada, porque isso influencia muito no resultado dos cálculos. É importante também o aluno saber, para realizar um bom cálculo estequiométrico, o nome das substâncias, né? Porque às vezes o Enem ele não dá a fórmula, o composto em si, ele dá só o nome. Então requer que o aluno saiba qual o composto, quantos átomos de cada elemento ali estão participando daquela substância para você poder realizar o cálculo. Observa também as unidades de medidas. Isso é muito importante para a gente fazer a relação, né? Porque um cálculo estequiométrico geralmente é uma regra de 3. Então, a gente vai montar uma regra de 3 com as unidades de medidas envolvidas ali no cálculo, saber se a questão está em volume, se está em massa, o que ele está pedindo. Esse cálculo estequiométrico, ele pediu a partir de quê? De massa, de volume, de mol, de átomos. E aproveita e pode riscar a prova à vontade, né, Juliana? Com certeza, não. E essa parte aí tem que riscar mesmo. Né? A outra dica que eu dou também é termoquímica. A termoquímica tem caído muito. Observa a lei de Hess. Gente, lei de Hess está caindo muito nos últimos vestibulares, principalmente a parte dos gráficos da termoquímica. Observa quando a reação química ela é endotérmica, exotérmica. Lembra que quando ela é exotérmica, o ΔH é negativo, endotérmica, ΔH positivo, certo? A endotérmica é quando ela absorve uma grande quantidade de energia, a exotérmica é quando ela libera essa energia, e aí vai variar a questão do valor da entalpia. Cláudia, é importante ressaltar o seguinte. Eu tô olhando tudo. Pra cara da Cláudia e a gente tá aqui. Meu Deus, mas agora oi, né, Abel? São pra oi. Eles que estão me assistindo, eles estão sabendo. Mas eu fico impressionado. Às vezes eu vejo a aula dela lá no cursinho e eu fico assim, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Mas quem tá lá... eu não estudei, não, isso. E eles estão lá no... Eles da minha época pra cá. Eles estão lá com o caderninho aberto e ela tá falando e ele tá... Quem tá assistindo a gente, você que vai fazer Enem, você entendeu tudo que ela disse. Né? Você tá por dentro de tudo. Agora a gente aqui que não tem a noção da disciplina, a gente tá meio voador. Mas é isso que eu disse. É por isso que é importante ver o aluno qual é o teu perfil. Se você é um voador e você não entende nada do que... Eu tô no voador. Eu também tô. Nessa aula eu faltei. Então, se você é um voador aí, então, bicho, aterrice, porque é importante observar, porque é o que ela tá dizendo. Esses temas, eu não sou da área de exatas, não sou da área da química, mas a gente conversando com a galera, entendendo mais ou menos como é que funciona o Enem, ela deu o Enem de domingo aqui. Esses temas que ela trouxe aqui são temas que todo ano cai na prova. Se a gente quiser ganhar dinheiro e sair apostando aí, eu vou apostar que vai cair tema tal. A gente ganha. Então, assim, tá rolando aposta, viu, lá na sala, viu? Tá rolando aposta com relação à identificação. É o bolão. É o bolão lá. Bolão. Né? Eu apostei lá no cursinho lá de Palmeira dos Índios a questão da identificação dos grupos funcionais na química orgânica. Gente, preste atenção. Grupos funcionais, pelo amor de Deus. Né? Até os alunos lá ficam me imitando. Pelo amor de Deus, gente. Grupos funcionais. Então, identifica os principais grupos funcionais aí, porque todo o Enem cai. Às vezes, para você responder a questão, você precisa saber qual o grupo funcional ali da química orgânica a questão está tratando. Então, preste atenção. Eu aconselho agora para essa última semana dar aquela analisada para você diferenciar um grupo funcional do outro, porque são muitos. Né, Abel? Outra coisa também, né? Parabéns, não esquecendo também. Tá totalmente por fora, mas você sabe o que tá falando. Não, mas eu vou falar de uma coisa agora que eu vou falar o de casa. aluno que tá assistindo em casa tem certeza que ele tá dizendo, rapaz,
Essa professora é show. viu? Mas é outra coisa que eu vou falar agora, vocês sabem, né, gente? É tabela periódica. Pronto. Todo mundo Pronto. sabe. Já né? ouvi A tabela- falar muito. Já ouvi falar muito. E esse ano de 2019, a tabela periódica completou 150 anos. Olha só. Né? A ONU, inclusive, né, elegeu a tabela periódica como uma das maiores descobertas da ciência. Então, isso já pode ser, né, como a ONU elegeu, eu já aposto aí. Que vem com força, Que né? vem com força. Com certeza, a tabela periódica vai cair alguma coisa aí com relação à tabela periódica, as propriedades químicas e físicas, eletronegatividade, eletropositividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, raio atômico. Então, gente, dá uma lida nessas propriedades aí de tabela periódica, a questão do posicionamento dos elementos químicos, né, famílias, grupos e principalmente o famoso diagrama de Linus Pauling. Decora esse diagrama, esse é viu? bem Ó, se não simples. aprendeu, gente... Eu sempre digo assim, né? Eu tenho umas dicas lá, né? Que a gente fica dando as dicas assim, né? Para os alunos. Professora, o que é que eu faço? Eu digo, ó, vá com o diagrama de Linus Pauling decorado. Aí quando você chega na prova, que você viu lá, procura logo lá na parte de química. Tem alguma questão sobre o diagrama? Pronto, faz aquela distribuição lá todinha do Linus Pauling, pronto. para você conseguir responder. Mas eu tava conversando com a Juliana em off, antes de a gente entrar, e ela me mostrando ali as anotações dela, temas de atualidades que vão cair vão aparecer nessa prova muito forte. Energia, fonte de energia. As fontes de energia. Prova de física, isso cai muito. Novas fontes, energia renovável. As fontes de energias renováveis, né, que surgem aí como alternativas, né, devido à substituição das energias aí que nós temos aí, as convencionais que utilizam os combustíveis fósseis, que são não renováveis. Então vai chegar um momento que esses combustíveis fósseis não renováveis, eles vão se esgotar. Então aí a gente precisa buscar alternativas. Então aí a gente já tem aí uma gama de fontes de energias surgindo aí como alternativas, como a energia eólica, a energia solar. Nós temos a energia geotérmica, que é a energia que utiliza o calor do interior da Terra. A gente tem a energia nuclear, que ainda não é uma realidade para o Brasil, né? Apresenta ainda um custo elevado, apresenta ainda alguns perigos, alguns riscos, né? Porque está trabalhando com material muito perigoso, material radioativo. Né? E falando em material radioativo, também aproveita para dar aquela revisada em radioatividade lá na química. Uma coisa que eu acho interessante é como esses assuntos de atualidades eles são abordados pela prova do Enem, independente da área, e é importante ressaltar o seguinte aspecto. A prova do Enem ela é aplicada, esse ano foi aplicada em novembro, né? Dia 13 e dia 10 de novembro. Porém, o MEC está trabalhando vou usar uma linguagem bem popular. Ele está trabalhando na cópia das provas, na reprodução das cópias, desde maio. Então, finalzinho de abril, março, abril e maio, é o período que o INEP está terminando de elaborar a prova. Quais questões vão entrar, fechando ali a diagramação, fazendo ali a formatação, escolhendo a fonte, o tamanho e tal, bonitinho. Maio para frente é logística, é cópia, distribuição dessa prova. Né? Então ontem, por exemplo, uma hora antes mais ou menos, o INEP lançou que todas as escolas receberam as provas para serem aplicadas. Tudo isso é logística. Então isso tem um tempo para ser feito. O Ministério da Educação e o INEP, eu vou dar o preço a torcer aqui, foram extremamente responsáveis esse ano, né, principalmente no segundo semestre. A gente começou o ano com muito medo da pauta, né, do tema, do Enem de forma geral, porque o MEC, sem sombra de dúvida, foi a área que mais teve tumulto no primeiro semestre do governo Bolsonaro. Tivemos uma troca de ministro, né? Troca de ministro nunca é bom. Os presidentes evitam muito trocar de ministro, porque trocar de ministro é trocar a forma de trabalhar, né? O presidente ele entrega na mão do ministro, ó, toma conta, é teu, resolve. Se tiver algum problema muito grave, você volta aqui e a gente conversa. Mas no geral, resolve aí, né? A gente teve no começo do ano o Vélez Rodrigues. Saindo o Vélez, entrou o Abraham Weintraub. De lá para cá, tivemos 3 trocas de presidente do INEP.
Então isso nos deixou muito apreensivos. A gente teve muito medo disso, né, dessas mudanças muito radicais que o Enem poderia ter esse ano. Até na própria aplicação, tivemos o fechamento da gráfica, que fazia as cópias. Até o ano passado tinha contrato com o MEC. O ministro nos tranquilizou, né? Tanto o ministro quanto o chefe do INEP nos tranquilizaram. Disseram, ó, respira aí, tá tudo bem. O Enem vai acontecer sem atropelos, sem sobressaltos. Tivemos uma boa prova, bem aplicada, sem sobressaltos, sem atropelos. Tivemos um bonitinho, uma bonitinha que a Polícia Federal está investigando, inclusive parabenizar aqui a professora Juliana. Ontem a gente estava conversando no grupo de WhatsApp e falávamos sobre isso, né? Alguém vazou a prova, a foto da prova. Ninguém está autorizado a fazer isso, nem mesmo o ministro da Educação. Nem o ministro, nem o presidente do INEP. Inclusive o ministro, mês passado, deu uma declaração muito positiva, dizendo que ele não tinha visto a prova, que o presidente não tinha visto a prova também. Isso nos tranquiliza porque garante a segurança da prova. E aí alguém lançou uma foto do tema da redação 2 minutos, 3 minutos depois que as provas começaram. E a gente começou a discutir. Aí Juliana, professora de Química, policial militar da Briosa Polícia Militar de Alagoas, falou o seguinte, olha, quem vazou essa prova aí foi um aplicador de prova. Aí eu disse, Juliana, como é que você sabe? Olha aí, se embaixo da prova não tem um bolo de gabarito, está em cima de uma banca, de uma mesa, que é de uma mesa de aplicador. Aí eu disse, rapaz do céu, essa mulher trabalha no CSI. E atenção, viu? Eu ainda disse assim, ó, e se desconfiar de alguma escola, tem como comprovar pela cor da cerâmica. Olha a cor da cerâmica. Aí abaixo da prova tinha assim uma cerâmica um pouquinho amarelada, né? Eu disse, se desconfiar de alguma escola, vocês vão ter a comprovação pela... Ó a cor do piso. Pois é, o INEP, o ministro disse que realmente vazou, né? Reconheceu o vazamento, reforçou o fato do vazamento ter acontecido depois que as provas tinham sido aplicadas. Isso é extremamente importante. Né? Então, você que fez o Enem ontem, se tranquilize. Não tem previsão de cancelamento, não vai ser cancelado. Tá? O vazamento da foto ocorreu depois que vocês já tiveram acesso. Então, para todos os efeitos, o Enem se mantém tranquilo. Parabenizar aqui a equipe do INEP, parabenizar o MEC, parabenizar a equipe por ter mantido temas que a gente já esperava que viessem, refugiados, idoso, racismo, minorias, foram temas que apareceram de novo na prova. Isso é importante porque, independente de política, de ideologia, são temas reais. Eu não posso negar, por exemplo, a exclusão social. Eu não posso negar a violência, eu não posso negar o racismo. Né? Então, parabenizar o INEP, parabenizar todos os professores do Brasil todo, especificamente a galera de Arapiraca. Você que estuda em Arapiraca, por exemplo, que é aluno meu no Santo Esmeralda, que é aluno de Juliana no Supercurso, que também é aluno meu no Supercurso, mas de todas as escolas públicas ou privadas, as escolas estão de parabéns. Quinta-feira passada eu estava na igreja, lá na Jesus Redentor, lá no Eldorado, e fiquei impressionado com os alunos, com a igreja, com a iniciativa da igreja, que fez questão de fazer uma missa voltada para o Enem. No final da missa, eles distribuíram a caneta com oração. O padre fez questão de dar a bênção. Então, para quem acredita, para quem tem fé, foi um momento extremamente importante. Junto com a missa, teve um culto de adoração santíssimo. Então, foi um momento bom, né? Foi um momento importante. Tenho certeza também que as igrejas privadas, as igrejas protestantes, né, evangélicas, os pastores também fizeram isso, esse momento de oração, né, de dizer assim, espiritualidade é importante, né, os templos espíritas, os templos de candomblé, enfim, todas as denominações religiosas fizeram lá o seu momento de oração para dizer assim, ó, tenha fé, né, independente da denominação religiosa, tenha fé em você, tenha fé que vai dar certo, e deu certo. Arapiraca deu show, né, os veículos de imprensa deram cobertura, fizeram sua parte. Então acho que esse é o mais importante, é um momento que a sociedade tem que viver de forma íntegra. Para aquele aluno que está fazendo entender assim, cara, isso aqui faz parte do meu futuro, mas também faz parte do futuro da sociedade. É o sentimento de dever cumprido. Exatamente.
E o programa realmente já está chegando ao final. Agora é o momento das considerações. Abel, muito obrigada, professor Abel. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. É sempre uma satisfação estar aqui, né? Falando, né, como foi no 7 de setembro, falando de história, falando do Enem. É sempre uma alegria, é sempre bom, né, trazer e contribuir também com aqueles que estão em casa. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Já vou avisando a direção que semana que vem já traga minha carteira, vai assinar direitinho, bonitinho. Coisa boa! Eu tô aqui sempre, né? Brincadeiras à parte, mas tô aqui sempre. É uma equipe realmente muito boa, muito centrada. Eu sempre digo isso, faço questão de dizer isso sempre que venho a essa casa. A Ops TV, ela exerce um papel importantíssimo. Pegando o gancho no tema da redação de ontem, a democratização dos meios de comunicação, essa coisa de priorizar Arapiraca, de priorizar a região. É bom você ligar a TV e dizer assim, eita, eu conheço aquela pessoa aí. Eita, fulano, mandar uma mensagem para fulano, olha, te vi na Ops. Isso é muito importante, porque a gente se vê. A Ops TV, ela mostra Arapiraca para Arapiraca. Não só os nossos problemas. É importante mostrar os problemas, é fundamental. A imprensa tem esse papel. Mas mostrar o que tem de valor, as coisas bonitas. Na última vez que eu estive aqui foi no Dia do Nordestino, e eu vi uma matéria do Walter lá no Mercado Público. Cara, como é bom ver isso. Sabe, como é bom ver a nossa gente, o nosso povo. Né? Então isso é valoroso. Eu parabenizo mais uma vez a Ops, a toda a equipe de produção, o pessoal que está ali por trás das câmeras. Para você, Cláudia, que sempre traz esses temas importantes para a gente. Então, obrigado mais uma vez e sempre à disposição. Coisa boa. Juliana, obrigada também pela participação, pelo conteúdo que foi passado, dicas importantíssimas. Vou pedir ao nosso editor para enxugar, deixar só as dicas para a gente jogar na internet, fazer um bolão aqui também, hein? Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade, né? A minha primeira vez aqui na Ops TV, do lado de muitas. A primeira do lado de cá, né? Porque eu sempre cá, participo, ela sabe da minha outra função, eu sempre participo do lado de lá. Então hoje estar do lado de cá realmente assim foi um prazer, né, muito grande estar aqui com você. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade e essa TV, como o professor Abel já colocou, né, a TV da democratização, né, que democratizou, né, trouxe aqui para a nossa realidade. Quem diria Arapiraca um dia ter um canal de televisão, né? Então, assim, a equipe TV Ops está de parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã. Lembrando que mais informações às 12h30 no Cidade em Foco e às 14 horas tem esporte, Top Esporte na casa. A todos um ótimo dia, um ótimo início de semana e até amanhã.